Bom dia, irmãos. O meu desejo é que realmente todos nós sintamos a presença do Senhor nesta manhã, a atuar na vida de cada um de nós, e que este sábado seja realmente uma bênção para todos nós. A meditação que vamos explanar esta manhã encontra-se no livro de Josué, no capítulo 7. Eu não vou pedir que leiam já, porque à medida que iremos analisar, portanto, as passagens, iremos então fazer referência a um versículo ou outro. E também se encontra em 2 de Crónicas, no capítulo 32. Como nós sabemos, a palavra de Deus ela tem sempre contexto, não é? E muitas vezes nós temos que ir a capítulos anteriores ou posteriores para perceber melhor aquilo que está a ser lido naquele momento tem alguma compreensão melhor, mais específica, quando vamos, portanto, a ler noutros lugares, portanto, sobre a mesma história, o mesmo conteúdo. Estas passagens são passagens que os irmãos conhecem sebejamente, mas que eu tenho a dizer que eu mesma, quando leio relatos bíblicos que têm a ver com história, nós não conseguimos, porque a história é passado e nem sempre, eu tenho a tendência de puxar isto, mas eu tenho aqui um micro, não é? Se calhar está muito alto, não? Se calhar, como faz parte do passado, são relatos de coisas acontecidas há muitos séculos atrás, se calhar não lemos com a profundidade com que deveríamos fazê-lo, porque história é passado, mas a palavra de Deus toda ela, seja história, seja poética, seja profecia, tem sempre algo a nos ensinar. E eu tenho esta tendência de vos trazer textos em que eu própria possa trazer como lição para mim e para vós. E estes, como podem calcular, são realmente passagens em que nós temos muito relato histórico. Os relatos históricos também nos trazem, resumindo, ensinos para nós. E o ensino que eu hoje gostaria de retirar para mim e para vós parte de duas premissas. E as duas premissas são procurar ter uma intensa e constante presença de Deus e abandonar todas as coisas que impedem essa aproximação. Portanto, são duas coisas. Primeiro, que a nossa relação com Deus seja intensa e seja constante. E a segunda é que possamos abandonar tudo aquilo que possa formar uma barreira entre nós e o nosso grande Deus. E vamos então analisar, explanar, portanto, esta mensagem. Primeira, vou fazer uma declaração. Para termos esta relação intensa e constante com Deus, nós não nos podemos contentar com a forma como, e eu vou falar por mim, porque eu não sei a vossa realidade, mas penso que, sendo nós pecadores, possa ser transversal, portanto, a muitos de nós. Era bom que não fosse a muitos de nós, que fosse a poucos, mas acredito que pela nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa, enfim, muitas vezes isto acontece na nossa vida. É verdade ou não que muitos de nós temos uma oração deficiente perante Deus? Quantos de nós nos ajoelhamos? Amanhã é excepcional para orar, mas muitas vezes nós vamos orar com o pensamento naquilo que temos para fazer diante daquele dia que vai decorrer. E às vezes 5 minutos chegam-nos para estar a orar. O mesmo acontece com o estudo da Palavra de Deus. Quem é que costuma estudar a lição da escola sabatina? Digam-me uma coisa, o vosso estudo semanal a nível da Bíblia resume-se apenas à escola sabatina?
era bom que a vossa resposta fosse não. Mas eu penso que nós tentamos muitas vezes apaziguar a nossa consciência. Senhor, eu orei. Tu não orei. Foi 2 minutos, mas eu orei. Não me podes vir dizer que eu não estive contigo. Eu orei. Senhor, eu estudei a lição na escola sabatina. A do sábado até se faz tão rápido. Aquilo é um resumo e tal. A da sexta-feira igual, mas eu estive lá. Muitas vezes era bom que não, mas nós fazemos-lo com, desculpem-me a expressão, com leviandade. Fazemos-lo com desprestígio para o nosso próprio Deus. Deus merece muito mais de nós. Eu emocionei-me ao cantarmos este primeiro hino, porque ele é mais que tudo. Ele é mais que tudo. Não há nada que seja tão especial na nossa vida do que é Deus na nossa vida. Ele deu-nos o privilégio de o conhecermos e de conhecermos a sua palavra e conhecermos o caminho. O que é que nós fazemos para este Deus maravilhoso? E muitas vezes isto acontece. E as vitórias? E depois nós queremos vitórias. Queremos vitórias espirituais. Queremos bênçãos do Senhor. Não queremos ter doenças. Não queremos ter conflitos. Não queremos nada do que seja mau. Mas contentamos com 5 minutos de oração e um estudo da palavra superficial. Ainda não entrei na história propriamente dita que eu estava a dizer que se encontra em Josué e em Crónicas, mas vocês já vão perceber depois onde é que isto se encaixa. No capítulo 6 de Josué, nós temos uma história muito conhecida que é a tomada de Jericó. Querem partilhar com os irmãos o que é que aconteceu aqui e de que forma aconteceu aqui, assim de forma resumida. O que é que aconteceu aqui? Alguém não querem falar por mim? Portanto, houve a tomada de Jericó. E em que moldes, de que forma é que foi feita a tomada de Jericó? Não acham que por aquilo que vocês conhecem, andar à volta de uma muralha, no dia uma voltinha só, em silêncio, no outro dia igual, até que ao 7º dia tinha que haver um grande brado ao tocar das trombetas, que eram tocadas por sacerdotes, e os muros caíram. E assim foi. Indicados por Deus, fizeram tal e qual como Deus disse, façam assim, 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 e Josué cumpriu, e o povo cumpriu, os sacerdotes cumpriram, e a tomada de Jericó foi, como é que os jovens hoje em dia dizem? Peanuts, não é? Foram peanuts. Não custou nada, não tivemos que fazer nada de especial, não é? Claro que depois houve a entrada na cidade e houve muita mortandade, mas aquele primeiro impacto foi favas contadas, pronto, para ajustar aqui às pessoas mais velhas. Favas contadas, peanuts, enfim, muitas expressões nós podíamos entrar aqui. Mas não era propriamente na cidade de Jericó e a vitória sobre esta cidade, nestas conquistas, que eu queria referir-me. No capítulo 7, há uma outra cidade que vai ter que ser conquistada. Sabem qual é? Não ouvi. Ai, muito bem, Miguel. Cidade de Ai. E era grande ou era pequena a cidade? Sabem? Vocês leem depois em casa, porque se formos ler, o texto é um bocadinho comprido e depois não temos tempo para analisar tudo. A cidade de Ai era, diz o relato que era junto a Bet-Aven e estava ao oriente de Betel. A cidade deveria ser tão minúscula, ou pequena pelo menos, é na minha imaginação, de que é como se nós quiséssemos dizer, ora bem, isso me lembro, ali os casais de Santo António. Os casais de Santo António
Se vocês tiverem um amigo que nunca lá tivesse ido e quiserem dar orientações, começam por onde? Dizer que fica no concelho de Torres Vedras, na freguesia Machial, não é? Na freguesia de Machial. Porquê? Porque começa-se das localidades maiores para indicar que aquela localidade mais pequena fica mais ou menos ali. E o que é que Josué fez? Pediu, não é, que alguém fosse à localidade e percebesse se calhar tinha muita gente, se era fácil a conquista de Ai, etc. Foi ver alguns pormenores, características do local, para então efetuar a batalha. Qual foi as informações, o relatório que foi trazido a Josué? Exatamente, que a cidade era pequena. E como pequena que era, lembrem-se que eles tinham estado em Jericó, que era bem maior. E foi fácil de conquistar. Então, se Ai era mais pequena, seria mais fácil ainda, não é? Com certeza que Deus deu-nos a vitória em Jericó, nos vai dar a vitória também em Ai. E qual é a proposta? Quantos homens, vamos relembrar, quantos homens é que aqueles espias propuseram, portanto, a Josué levar para aquela batalha? 2.000 ou 3.000 homens. Não vamos incomodar o resto de tanta gente. Tivemos a batalha de Jericó, para que é que agora vamos levar tanta gente? Vai ser fácil, vai ser fácil. Como nós queremos ter saúde, mas é fácil ter saúde. Eu posso comer porcaria, peço desculpa pela expressão, porcaria a semana toda, mas Deus está comigo. Eu até faço parte do povo de Deus, também conheço alguns princípios, cumpro algumas regras. Vai ser fácil ter saúde, vai ser fácil conquistar Ai. O que aconteceu foi efetivamente que eles chegaram lá, levaram 3.000 homens para conquistar a cidade de Ai, que era pequena, mas diz-nos o relato bíblico que 36 homens morreram e os outros partiram em debandada, ou seja, fugiram. E depois, como é que nós ficamos quando as vitórias não se dão na nossa vida? Como é que nós ficamos? Como é que Josué ficou diante da falta da vitória diante de Ai? Como é que ele ficou? Ficou contente? Ficou triste? Não deu grande importância? Como é que ele ficou? Eu gostava que quem comentasse um bocadinho mais alto para todos ouvirmos. Diz, Vânia, desculpa. Foste tu, não foste? O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Exato. E eles ficaram tristes, eles ficaram desesperados, porque era suposto Deus estar com eles. Mas tal e qual como nós ainda hoje, o povo estava orgulhoso da vitória em Jericó. Se Deus esteve connosco, porque é que não há de estar? Porque é que não vai continuar a estar? Somos israelitas, talvez tivessem dito eles, e nós somos o povo escolhido, ora essa. Somos ou não somos? Somos sim, com toda a convicção, com toda a garantia. Portanto, nós atribuímos a nós próprios estas prerrogativas de vitória sem fazer nada. Ou apenas orar 5 minutos, ou fazer a lição da escola sabatina e por aí fora, não é? Portanto, é sempre suficiente, para nós é sempre suficiente, porque não queremos despender muito tempo com Deus, não queremos ter muito trabalho, queremos vitórias, queremos bênçãos, mas Deus fará por nós não temos que fazer nada, porque Deus estará com o seu povo. Temos que pensar numa coisa, irmãos. A maioria dos que aqui estão já foram batizados nas águas.
acham que para a vossa vida espiritual ter sido batizado é suficiente? É uma pergunta de retória, quase da minha parte. Porque todos nós sabemos que não. Se não tivermos a tal premissa que eu falei no início, que é efetivamente ter uma relação constante e forte com o Senhor, o facto de termos sido batizados e termos considerado publicamente que Jesus é o nosso Salvador pessoal, não nos vai servir de grande coisa, não nos vai preparar, não nos vai transformar. Porque o batismo, todos nós sabemos também, o batismo é a demonstração pública de que nós queremos ser pessoas novas. Mas, pelos vistos, nós queremos batizar e queremos continuar a ser as mesmas pessoas. Ter os mesmos hábitos. Vou dar aqui uma panóplia de coisas. Se tinha tendência para mentir, uma mentirinha não faz diferença nenhuma. Se tinha tendência de falar mal do vizinho do lado, não faz mal nenhum, mas tem alguma importância. Estão a ver? O que eu medito para mim neste tipo de questões é o seguinte: eu sou adventista do sétimo dia há 30 e tal anos já. E sei, e disse publicamente que deveria acreditar no espírito de profecia, guardar o sábado como dia do Senhor, os mandamentos em geral, etc. Lembram-se todos vocês realmente das promessas que nós fizemos a Deus. E eu penso que o problema não reside aí. Eu penso que o problema não reside mesmo nada aí. O problema reside em situações mais profundas do nosso ser, que muitas vezes não estão patentes aos olhos dos outros, mas que existem e que nós descuramos, porque esse caráter pecaminoso com o qual nascemos, ele tem que desaparecer. Se nós não estaremos aptos para viver numa terra e numa eternidade que é pura e santa. E eu penso que muitas vezes, por nós descurarmos exatamente este tipo de coisas mais profundas, que não têm a ver. O Senhor pede-me que eu devolva o dízimo. Isso custa-me alguma coisa? Não me custa nada. É do Senhor, eu devolvo. Pode para outro irmão, se calhar até custar. Para mim, pessoalmente, não custa. É do Senhor, é para devolver ao Senhor. Não me custa nada. Mas se me disserem assim, Mané, os teus hábitos ainda não estão assim muito aperfeiçoados. Eu tenho que dar crédito a este tipo de palavras ou de advertência à minha pessoa, porque é uma realidade e é aquilo que me custa. Porque devolver o dízimo, vir à casa do Senhor ao sábado e adorar o sábado, o Senhor no dia de sábado, não me custa nada. Foi uma promessa que eu fiz quando me batizei e não me custa nada. Mas há coisas do foro íntimo que custam sim, irmãos. Custam muito. Uma pessoa que tenha a tendência da crítica custa muito. É o nosso eu, é a nossa luta. E será que nós ajoelhamos o tempo suficiente? Estamos em constante permanência com o Senhor a ponto de um dia nós dizermos assim: Senhor, obrigado. Ajudaste-me a vencer este problema que eu tinha. Para além disso, eu acho que nós não darmos importância, efetivamente, a este tipo de questões faz-me lembrar a passagem do capítulo 3, acho que não estou errado, vocês sabem melhor da Bíblia que eu. O capítulo 3 de Apocalipse é as igrejas, não é? E na igreja de Laodiceia, quando Deus diz que és cego, és pobre, és nu, eu penso que é porque nós temos a falta de consciência, porque nós não somos, nós conhecemos os mandamentos, nós não somos assim tão cegos, nós percebemos. Eu penso que essa cegueira tem a ver um bocadinho com a nossa condição espiritual e não a querer admitir, ou às vezes nem sequer pensar nela. E eu resumo assim aqui no meu texto: a cegueira não está em não saber que o sábado é para guardar.
a cegueira, a nudez, ou a pobreza está em pecados que achamos não os ter. São coisas enraizadas do íntimo, fazem parte da nossa vivência. Sei lá, uma pessoa que se batiza, só vou dar aqui um exemplo, só aos 50 anos, foram 50 anos a praticar coisas ruins. É difícil, se calhar, de um momento para o outro, se tinha o problema da mentira, de um dia para o outro, só porque me batizei, eu conseguir. Mas eu tenho consciência de que realmente tenho um problema, mais uma vez eu repito, como exemplo, da mentira. Não é? É difícil, mas tenho que ter consciência de que isto não é bom para mim. Em Peniche, que é a minha terra natal, as pessoas falam alto, respondem com aspereza, é verdade. E eu agora estou a ver alguém, e isto já aconteceu comigo, atenção, ver alguém a falar alto, a responder torto, com 4 pedras na mão, como nós costumamos dizer, e sem consciência de que isto pode ser uma pedra no sapato. Mas a pessoa, já foram tantos anos a ser assim, faz parte talvez de quem vive muito à beira do mar. Aliás, não é à beira, nós entramos pelo mar dentro. Quem conhece Peniche sabe, nós entramos pelo mar dentro. São coisinhas que aparentemente não têm problema nenhum, mas que eu não questiono assim. Será que Deus se alegra comigo quando eu respondo assim? Não tem importância nenhuma para a minha salvação. Mas tem, irmãos. Tem. São os pecadilhos, mas tem. E eu estou a falar de mentiras, estou a falar da forma rude de falar, estou a falar disso, mas há outras, as invejas. Não consigo ver se a Anice é invejosa. Consigo ver que a Anice vem à igreja todos os sábados, é uma menina assídua, cumpre os mandamentos, mas não consigo ver se ela é invejosa. Não consigo. Mas ela, com o poder do Espírito Santo, tem que perceber se é, para poder arrepender-se, para poder confessar e para poder ser transformada por Deus. Será que nós pensamos, somos invejosos? Somos pessoas que gostam do assédio, da manipulação, da vaidade? Não se vê, estas coisas não se veem, pois não? É assim, algumas estão ali, levanta-se um bocadinho e consegue-se perceber, mas há outras que não, que são tão enraizadas que ninguém vê. E às vezes, irmãos, dizem, mas a igreja não progride, a igreja não traz novos membros, nós temos a igreja cheia, amém. Mas poucas pessoas que estão aqui são pessoas que vieram, se calhar, pelo nosso comportamento, por nós termos falado do amor de Jesus, não é? Porque a maior parte não, mas muitos de nós, vocês vieram do Brasil e já vinham com a vossa fé firmada, não é? Não foi algo de novo. E nós podemos perguntar assim, então, mas porquê é que nós não trazemos a vizinhança de Torres Vedras? Tem tanta gente. Eu não sei precisar há quantos anos é que a igreja de Torres Vedras existe aqui. Sabes, Luísa? Mais ou menos. Qual percentagem da população de Torres Vedras não deveria já aqui estar? O que é que está a falhar? Não é porque nós não guardamos o sábado, porque nós estamos aqui semanalmente, ao dia do Senhor, nós estamos aqui. Não é porque nós andemos a adorar imagens, não é? Então porquê que será? Isto é uma questão muito profunda em mim, sabem, irmãos? E depois vejo estas coisas que não estão patentes, não são reveladas assim a olho nu, mas que elas existem. E então eu posso perguntar, será que sou eu que ainda tenho alguma coisa aqui? Entendem o que eu quero dizer, irmãos?
Nós podemos enganar os homens, mas Deus nós não enganamos. Não enganamos mesmo. E, lamentavelmente, Deus, na sua palavra, tem a tal expressão que acabei de referir há pouco, com Apocalipse 3, lá na igreja de Laodiceia. Nós temos comportamentos que fazem o quê? Nausear o Senhor. Quem é que de vocês não teve já nauseado? Se calhar quase todos. Era bom que não fosse. Mas eu já tive nauseada, é uma sensação horrível. A gente não pode levantar a cabeça, às vezes, fica logo transtornado. E na palavra de Deus há esta expressão, Deus fica nauseado, queremos nós nausear o nosso Deus. Irmãos, fazendo um paralelo com Jericó e Ai, a vitória de ontem não é a mesma vitória que nós possamos alcançar amanhã. Portanto, temos que estar atentos para quê? Para, partindo das premissas, temos que ter uma relação constante e intensa com o Senhor se queremos vitória. Senão não a alcançaremos jamais. Porquê é que vamos fazer esta pergunta? Porquê é que então Deus deu a vitória, portanto, ao povo com Jericó e depois não deu em Ai? Ele próprio dá a resposta. No verso 1 diz assim: os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas. E refere um homem, Acã, não é? Que, e até tem uma característica, anátema. Eu fui ver no dicionário, e em mais do que uma versão de dicionários, o que é que era esta palavra anátema. E a palavra anátema, eu até tenho aqui escrito, já não sei muito bem aonde, mas tenho. Maldito. Mas eu tinha aqui uns outros sinónimos. Bem, eu já lá chego. Uma pessoa anátema é aquela pessoa que não está nem aí, agrada ou desagrada a Deus, eu quero é chegar aos meus objetivos, é desrespeitosa para com Deus, enfim. E Deus refere que havia no povo gente infiel. E como tal, esta foi a razão pela qual, isto é Deus a explicar, atenção, não fui eu que inventei. Esta foi a razão pela qual os filhos de Israel, o povo de Israel, não alcançou a vitória em Ai. Este Acã tinha sido dito que não deveriam trazer os despojos, não é? Mas ele, e se calhar mais 3 ou 4 companheiros, trouxeram. Foi uma desobediência, uma ordem do Senhor. Então, mesmo quando nós alcançamos vitórias, temos que fazer. Eu penso que a análise constante do nosso eu é fundamental. Fundamental. E eu acho que é aquilo que muitas vezes nós descuramos porque não é agradável nós descobrirmos em nós coisas que nem gostamos de ver nos outros, agora nós admitirmos que somos assim ou de outra maneira qualquer, coisas que desagradem a Deus. Nós não gostamos. Já alguma vez perceberam, por exemplo, a reação de um filho quando nós lhe chamamos e dizemos que ele é teimoso ou teimosa? Quem é que gosta de ser apelidado de teimoso ou de teimosa? Estou a falar de uma coisa que à partida parece inofensiva, mas ninguém gosta. Tu és tão teimoso, eu sou agora teimoso, sou agora teimosa. Ninguém gosta. Tu não és honesto. De chamar a uma pessoa que ela não é honesta. Gostamos nós de admitir as nossas
os nossos erros. Deus disse, Israel pecou. E depois há aqui outra questão. Israel pecou, mas não tinha sido só Acã e mais uns quantos. Israel pecou. Então, mas eu lá quero tomar as culpas dos outros. Não, foi o outro, não fui eu. Porquê é que Deus, já pensaram nisto? Porquê é que Deus generaliza quando diz que Israel pecou? Eu penso que, sendo nós cuidadores dos nossos irmãos, e se fôssemos agora falar, por exemplo, de Abel e Caim, não é? Oh, Abel, onde está Abel? Sei lá, não sou lá eu cuidador do meu irmão. Nós somos irmãos, nós somos cuidadores. E os meus erros têm influência no coletivo. Pode ser muito particular, mas tem influência. Eu tenho consciência disto. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, para além da influência negativa que pode ter em nós, na nossa vida, na nossa relação com Deus, tem influência no coletivo. Por isso, Deus também diz, Israel pecou. Nem todos andaram lá a tirar o despojo. Mas ele diz, Israel pecou. E naquela tristeza, eu vou avançar um bocadinho, naquela tristeza, Josué, que se lamenta, não é? Ó Senhor, e agora? Como é que os outros povos vão ver o povo do Senhor, vão olhar para ti? Afinal de contas, vão pensar que tu és um Deus das derrotas. Quando és o Deus dos deuses, não há outro como tu, não é? Qual foi a resposta? Eu convido mesmo vocês a lerem estes 2 capítulos, quem sabe hoje à tarde, capítulo 6 e 7 do livro de Josué. O que é que Deus apela a Josué a fazer? Levanta-te, homem. Levanta-te, homem. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Obrigada, Adriana. É isso mesmo. Eu já não serei convosco. E disse a Josué, santifica-os. Prepara-os. Ajuda na alteração, na transformação de cada um. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Obrigada, Adriana. Portanto, vamos resumir isto para passarmos então a 2 de Crónicas, capítulo 32. A vitória de Jericó não era garantia de que em Ai também havia vitória. E Deus revela porque é que não houve vitória, porque o povo pecou. Irmãos, devemos pensar nisto. Porque é que não temos mais vitórias? Será que eu ando a pecar? Será que nós, igreja, andamos a pecar? Será que não é com a questão do sábado, e eu estou a bater nesta tecla porque é realmente muito importante para o povo de Deus, ou não adorar imagens, ou o que seja, mas será que eu tenho algum pecadilho que ainda não permite Deus não me divertir, não me condenar? Pensemos nisto, irmãos. Vamos então falar um pouquinho de 2 de Crónicas, para eu não me atrasar muito. 2 de Crónicas, capítulo 32, eu vou também contextualizar. Estamos a falar nestas leituras do rei Ezequias. O rei Ezequias, nós temos o relato no capítulo 31,
porque ele foi uma pessoa que fez muitas coisas a nível espiritual. Derrubou altares, enfim, imaginemos tudo aquilo que ele pôde na sua qualidade de rei, mas querendo estar ligado ao Senhor, fazer para que o povo voltasse ao Senhor. Mas ia acontecer uma coisa muito, muito ruim. Eu vou aqui passar para a 2 de Crónicas, no capítulo 31 e 32. Estas minhas folhas são tão fininhas. Portanto, Ezequias, ele contribuiu imenso para a restauração da prestação do culto por parte do povo. Mas, entretanto, no capítulo 32, nós vemos a ameaça de Judá por parte de um rei assírio, Senaqueribe. Este homem era conhecido pela praga do Oriente. Coisas horríveis ele fazia, tipo esvaziar olhos, tipo cortar barrigas de mulheres grávidas, etc, etc. Quando o povo se vê ameaçado, temeu. E havia uma prática naquela altura que era quem ia atacar rodeava o local que ia atacar e ficava ali por um tempo suficiente até que quem ia ser atacado entrasse em desespero por falta de comida ou por falta de água. Vocês estão-se a ver com sede e sem ter forma de resolver o vosso problema? Acontecia que, até essa altura, as pessoas em desespero por não terem que comer nem terem que beber, elas saíam para fora das muralhas. E era exatamente o momento oportuno para serem atacados. Então, o que é que aconteceu? Ezequias, com certeza com orientação de Deus, porque confiava, porque o capítulo 32 começa assim: depois de tudo o que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, portanto, vamos ao capítulo 31 e percebemos todas aquelas retificações espirituais que Ezequias praticou e fez o povo praticar. Portanto, depois, houve esta questão do rei assírio vir atacar Judá. E então, o que é que Ezequias convocou? Portanto, uma reunião, diz o texto, convocou com os seus príncipes, com as pessoas da autoridade, para arranjarem a estratégia para derrubar, portanto, e vencerem e terem a vitória sobre este ataque do rei Senaqueribe da Assíria. Ele mandou, e o povo todo alinhou, em tapar todas as fontes que havia fora da muralha. Até um ribeiro lá havia, diz o relato, tudo foi, nós usamos aqui a expressão entulhado, penso eu que foi através deste sistema. As fontes das águas secaram, foi tudo entulhado. Porquê? Ele quis pôr o rei, este rei assírio, na mesma posição que este rei pensou que Israel, Judá, iria ficar, ou seja, que era com sede. Então, há uma expressão aqui, acho que é no versículo 7, que diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Portanto, Ezequias tinha a certeza que Deus efetivamente estava com ele. E a questão de mandar secar as fontes, isto provocaria o quê? Falta de água para os atacantes, não é? Portanto, em vez de ser dentro da cidade,
aconteceria, portanto, fora da cidade, e eles acabariam com sede por ir embora. E assim eles alcançariam, portanto, a vitória sobre aquele rei inimigo de Judá. O inimigo quer entrar nas nossas muralhas, igreja, e na nossa vida. Usará todas as estratégias, todas. Ele importuna-nos e tenta entrar pelas portas que deixamos entreabertas. Cabe a cada um de nós perguntar: que portas estamos nós a deixar abertas? Ele conhece cada uma das nossas fraquezas. Não se iludam, porque Ele sabe. Sabe se eu sou preguiçosa, sabe se eu sou assídua na igreja, sabe. Sabe se o nosso problema é com alimentação, sabe se o nosso problema é com relacionamentos, sabe se o nosso problema é com vaidade, com dinheiro, questões de gestão de finanças. Sabe se eu sou honesta, sabe se eu sou pessoa dissimulada, disfarçada, que parece que está tudo bem comigo, que sou muito santa, mas que estou negra, empedernida de pecado por dentro. Ele sabe isso tudo. Ele vai pegar aí. Teremos nós a presunção de não sofrermos de nenhum destes e de outros pecados, destas fontes abertas que o inimigo está desejoso de usar? Tenho eu a presunção que estes problemas são com o meu irmão, são com a Gleice, ou com a Luísa, ou com o Pedro. Eles têm, eu vejo isso bem, eles são isto, são aquilo. Eu não tenho problema nenhum. Sabem que não reconhecer isto é a maior porta aberta que nós deixamos para o inimigo. Porque quando nós queremos ter uma relação profunda com Deus, constante e intensa, eu dou a oportunidade a Deus quando digo: Senhor, cura-me, sara-me, transforma-me, restaura-me, etc. E o que nós devemos pedir a Deus não é o poder do Espírito Santo. Sabem porquê? É muito simples. Nós podemos pôr água num copo que está cheio. Ele está cheio. Se nós pedirmos o Espírito Santo, mas estivermos impregnados de males, Deus não tem forma de nos encher do Espírito Santo. Já está preenchido com coisas ruins. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que me esvaziar primeiro de quem eu sou. E estou a dizer isto, irmãos, para vocês, sempre com o meu nome. Sempre com o meu nome. Eu, Maria Manuel, eu tenho que me esvaziar disto e disto. É para a Marta, é para a Aidinha, mas é para mim, particularmente para mim. Porque eu tenho fontes que ainda não estão entulhadas. Eu tenho fontes que ainda fazem com que o Senhor não consiga encher-me do Espírito Santo. Eu estou ainda cheia de coisas. E vocês estão cheios de coisas ainda. Ezequias conseguiu a vitória porque estava na constante permanência de Deus. Ezequias conseguiu a vitória porque fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias tapou as fontes. Mais uma vez pergunto: e nós? Temos fontes para tapar? Ou queremos continuar a pensar que não temos fontes? Já tapámos tudo. A esta pergunta eu gostava que os irmãos pudessem responder: temos fontes abertas ainda. Porque só desta maneira, só alguém que reconhece que tem fontes abertas, dá, e vou repetir-me, a oportunidade ao Senhor para nos retificar, para nos reconstruir. Enquanto nós acharmos que estamos bem, que estamos no caminho certo e que pouca ou quase nada coisas há em nós que possam impedir este relacionamento,
Deus não é indelicado, não entra. Não entra. Sabem, vou confessar uma coisa. Eu sinto que a nossa igreja podia estar muito melhor. Muito melhor. Eu não sei se sou só eu que sinto isto. Era bom que fosse. Era bom que fosse só eu a sentir que a nossa igreja podia estar muito melhor. Mas não está, sabem porquê, irmãos? Porque nós não tapámos ainda as fontes. Nós, mais uma vez eu digo, guardamos o sábado, não adoramos imagens, para aí fora, honramos o nosso pai e a nossa mãe, não somos adultos, etc, etc. Mas somos anátemas ainda. Nós ainda gostamos de mandar. Nós ainda gostamos e não nos importamos nada com aquilo que os outros irmãos possam sentir em relação a um irmão que possa estar a passar por uma dificuldade. Nós temos problemas de fontes abertas, irmãos. Que o Senhor me possa usar e que me possa ajudar a tapar todas as minhas fontes, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço para nenhum de vocês. Mas era bom que todos pensássemos assim. Não somos perfeitos, temos que ter uma relação com Deus constante, intensa, para que Deus nos possa mudar. Isto não é um recado para vocês, irmãos, é um recado para mim. Mas que eu posso dizer que sinto tristeza quando vejo que a igreja não vai bem, sinto muita tristeza. Sinto vontade às vezes de dizer, não vou lá fazer nada. Mas eu tenho insistido em vir, irmãos, porque Deus quer me ver aqui. Deus quer me ver aqui. Deus quer levar-me para a eternidade. E eu não posso voltar as costas a quem morreu na cruz por mim. E espero que os meus irmãos tenham o sentimento que tiverem em relação a irmãos, à igreja em geral, etc. Peçam ao Senhor para tapar as vossas fontes. Peçam, implorem ao Senhor. Eu quero tapar as minhas fontes, vou perguntar-vos, sem querer obter resposta de nenhum de vocês, mas que sirva para a vossa reflexão. Querem vocês tapar as vossas? Querem obter a vitória? Que Deus nos ajude a todos. Amém.